E vamos para o texto. E o texto bíblico diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos, eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor ajuntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Na semana passada, a gente começou a falar que a ideia da mensagem, ela não é falar sobre aquela igreja que está espalhada por todo o mundo, a chamada, que já utilizaram o nome, por isso que é difícil hoje, né? Para quem não sabe, igreja católica, a tradução é universal. Aí, aqui no Brasil, pegaram o termo também. Então, quando a gente fala da igreja espalhada por toda a terra, presta bem atenção, os crentes que amam a Jesus, essa é chamada igreja invisível, tá? Essa igreja é a noiva de Cristo, essa igreja, presta bem atenção, ali estão os santos, os redimidos, aqueles que estão sendo tratados, mas que independente do que possa acontecer, continuam firmes, amando Jesus. Eu disse que essa igreja está espalhada, então nesse momento, provavelmente deve ter gente que faz parte dessa igreja, que está sendo caçado, torturado, para abrir mão do evangelho e eles não abrem. Então essa igreja do Senhor, essa igreja santa, que está sendo aperfeiçoada pelo próprio Deus. Mas existe a igreja local porque ela tem um endereço. A nossa aqui, Dona Anita Costa, Avenida Dona Anita Costa 261, tem um endereço. Existem várias igrejas locais, de diversas denominações. Sim ou não? Espalhada por todo. Essa igreja é formada por pessoas que entenderam o discipulado de Jesus, tem pessoas que estão amadurecendo, tem pessoas maduras, tem pessoas que estão começando. A gente tem vários graus assim de relacionamento com Deus, aqueles bem superficiais, e também os filhos do cão que fica aqui, atrapalhando. Tem também. Jesus, no meio do seu discipulado, tinha um Judas, né? Então, para que serve? Para a gente se aperfeiçoar, para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente não se perder. Então, a gente disse, na semana passada, que essa igreja local, ela tem defeitos. Embora ela serve de instrumento para que você possa participar da igreja invisível, ela, presta bem atenção, ela tem defeitos. Você de vez em quando vai ver escândalos de corrupção, de ladroagem, pastor bandido. Você não vê? Vê. Já era previsto que isso aconteceria. Existem igrejas que distorcem a verdade, que se afastam da palavra de Deus, aonde elas, em vez de estarem sendo centradas no Deus que nós servimos, e no nosso caso em Jesus Cristo, ela é centrada no homem, naquilo que o desejo do coração do homem almeja. Estou sendo claro? Essa igreja, desde os seus primórdios, desde os primeiros passos, ela foi original, ela começa com Cristo. E aí, pelo que nós vemos na semana passada, não só começa com Cristo, mas ele vai aos céus e manda o Espírito Santo de Deus capacitar homens imperfeitos a servirem, a amarem o próprio Jesus Cristo. Então, com a capacitação do Espírito Santo de Deus, presta bem atenção,
A igreja, ela avança. E aqui, nesse primeiro momento que a gente trabalhou na semana passada, veio o Pentecoste. E o movimento do Pentecoste, presta bem atenção, foi tão poderoso, havia uma festa, a festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa, onde Jesus tinha sido crucificado, as pessoas estavam celebrando, os discípulos estavam lá, o Espírito é derramado sobre cada um deles. Eles começam a falar em línguas, e presta bem atenção, nesse texto, o falar em línguas aqui é em idiomas. As pessoas que eram da parte de todos os cantos estavam em Jerusalém para celebrar. E elas estavam ouvindo na sua própria língua materna. Isso quer dizer que quando vem o Espírito Santo, não há barreira da linguagem para que o Evangelho possa ser pregado. Então a primeira reação deles, cheios do Espírito Santo, é anunciar uma mensagem que o Cristo ressuscitou. Você entende o que eu estou falando? Eu vou repetir para você, que Jesus Cristo ressuscitou, que a morte não o pôde vencer, que Ele veio, Ele retornou, e Ele continua agindo através da igreja, agora através do seu Espírito Santo. Fechou? Essa foi a introdução da semana passada. Quem escreve é Lucas, ele escreve a Teófilo. Lucas é um médico, é um cara que você vai ver que ele aparece aqui, no livro de Atos, ele é amigo do apóstolo Paulo, e ele escreve o Evangelho de Lucas, narrando a história de Jesus e os seus ensinos, e agora ele começa a mostrar o que Deus está fazendo através da sua igreja. E para a gente que está vivendo no monte, e a gente vê um monte de igrejas por aí, inclusive para avaliar a nossa igreja, a gente precisa avaliá-la por um gabarito. Qual é esse gabarito? É o que está aqui na palavra, as características de uma igreja saudável. Então, na semana passada também, nós vimos que uma igreja saudável, ela tem como principal o ensino da palavra de Deus. Cristo é uma mensagem cristocêntrica, ela não é pautada no homem, ela não é pautada na vontade do homem, ela é pautada no Jesus que morreu e ressuscitou. Se queremos ser uma igreja saudável, Jesus é a pedra fundamental, Ele é o noivo, Ele é o pastor desse rebanho, você está entendendo? Ele é o cabeça do corpo, Ele é o principal. Não existe igreja saudável sem ter Cristo como referência. Amém, igreja? Diante disso, nós também vimos que tem a comunhão. Isso quer dizer a relação, os relacionamentos são importantes. No Evangelho, na carta de João, ele diz que não é possível amar a Deus se a gente não amar as pessoas. Isso quer dizer que é uma condicionante. Eu só posso amar a Deus a partir do momento que eu amo as pessoas. Então a comunhão, ela é uma marca de uma igreja saudável. Isso quer dizer, é relacionamento. Uma outra, para a palavra comunhão, no grego, vai dar a ideia de partilha. É partilhar do Deus que você tem com o outro. Olha que coisa mais linda. Isso não dá para fazer sozinho. A pandemia, como eu disse na semana passada, nos afetou muito nisso, porque nos isolou naquilo que deveria ser a marca da igreja, que é um ajuntamento, é essa aglomeração, que é linda de ver e sufocante ao mesmo tempo. Não é? Mas é aqui que nós vamos ser tratados, é aqui que nós vamos ministrar um ao outro, é aqui que nós vamos servir um ao outro, é aqui que a gente vai ver a necessidade do outro e vai ajudar, vai se propor a ser resposta de Deus para esse que está necessitado. Mas a palavra de Deus também, a gente viu, vai falar que no partir do pão, não tem como ser igreja se a gente não partir o pão. Não tem como ser igreja. Não tem como ser uma igreja saudável se a gente não reparte. Se a gente não divide. Se a gente só vem assistir o culto,
E a gente não se preocupa como o outro está vivendo. Não tem como. A igreja saudável, ela está olhando para Jesus, mas está olhando para o próximo que está diante dela. O legal do culto é que todo mundo vem bonito, né? Não é? Não precisa levantar a mão, mas quem está passando por problema, não levanta a mão. Quem aqui está enfrentando dificuldades, não levanta a mão. Quem aqui está precisando do toque do Senhor, não levanta a mão. Você acha que não tem ninguém? Então agora você pode levantar a mão. Quem aqui está precisando do socorro de Deus, levanta a mão. Está vendo? Não é possível ser uma igreja saudável que a gente entre por aquela porta, participe do culto e saia por ela sem ter que orar por aqueles que estão ao nosso redor. Como é que são as nossas conversas? Você já percebeu? A gente pergunta, e aí, está tudo bem? Mas a gente espera a resposta, fala a verdade. Aí a pessoa que entende a pergunta começa a responder e fala, ai caramba, agora eu vou ter que ficar aqui. Então é melhor nem perguntar. E aí a gente vai se tornando uma igreja, embora assim uma comunidade de agrupamento, mas individual. A gente não entende que o culto é coletivo, que a oração é coletiva. Pai nosso, nunca foi Pai meu. Eu nunca posso falar eu sou a igreja, nós somos a igreja, é sempre no plural. Por isso uma igreja sem partilhar do pão, sem partilhar das orações que é logo em seguida, não existe. Ou melhor, existe, mas não é uma igreja saudável, não é uma igreja que foi estabelecida para poder fazer diferença nesse mundo. Quero perguntar para você, qual foi a última vez que você comeu com alguém? E que nessa mesa você pôde partilhar do seu coração, ou ouvir o outro, partilhar das suas experiências. Não precisa se manifestar agora. E nas orações, partilhar nas orações. Eu acho isso tão interessante. É quando a gente está orando junto, uma das coisas mais bonitas que a gente vê, você quer conhecer uma pessoa de forma íntima, é você orar com ela. Presta atenção na oração que ela faz. Porque a oração que ela faz, ela revela aquilo que está no coração. O maior problema hoje é que a gente não tem tempo por conta da nossa correria do dia a dia. A gente tem tempo para tudo, mas não temos tempo para orar, para partilhar o nosso coração. E aqui, como eu disse na semana passada, e estou trazendo novamente, eu não quero que a gente olhe para a igreja, ver aquilo que ela tem de bom, como se você fosse de fora, como se você estivesse avaliando a igreja, porque é muito fácil a gente ficar nessa posição de estar de fora da igreja avaliando, a igreja é isso aí, realmente aqui não faz isso. Eu quero que você não olhe desse prisma, eu quero que você olhe assim, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte dessa igreja. E se eu faço parte dessa igreja, se ela tem alguma dificuldade, essa dificuldade é minha também. É diferente. Não olhe, não enxergue. Uma igreja que esteja longe de você ou que você esteja fora dela. Se nós queremos ser uma igreja saudável, esse é o desejo do coração de Deus para nós. De pessoas, um ajuntamento de pessoas imperfeitas, diante daquele que é perfeito. E se é um ajuntamento de pessoas imperfeitas, o que vai ter aqui no nosso meio, gente, nos relacionamentos? Fala para mim. Confusão.
Sim ou não? Um fica chateado, o outro fica aborrecido. Tem gente que para de falar. Tu acredita? A bênção dos dois cultos é que a pessoa que brigou com aquela, ela vê qual o culto que a outra vai, ela vai no outro. Graças a Deus a gente juntou, que aí você é obrigado a entrar pelaquela porta. E vamos deixar uma portinha bem pequena para todo mundo sair junto. Mas se nós queremos amadurecer, precisamos fazer o quê? Diante da ofensa, liberar perdão. Diante do ódio, liberar amor. Consegue entender? Mas colocaram na nossa cabeça que o lugar da igreja ou das pessoas que frequentam que é só pessoas boas, santa. A gente aqui, todo mundo está em processo de santificação. É desapegando desse mundo para se tornar parecido com Jesus e ir para a glória. Entenderam isso? Porque quando a gente olha para cá, para esse texto, fala a verdade, quando você lê o texto, não é uma igreja maravilhosa? Sim ou não? Olha lá, eles ensinam a Bíblia, eles têm comunhão no partir do pão, na alma deles havia temor. Eu falei isso na semana passada, que hoje a gente vive sem temor de Deus, como se Deus não existisse, e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados. Todos que criam estavam unidos, tinha tudo em comum. Gente, isso não é belo? Sim ou não? Pergunto para você, nós estamos unidos e temos tudo em comum? Você está vendo? Parece que essa igreja ficou no passado, mas ela é para ser vivida hoje. Ela tinha milagres, poderes, o negócio aqui era feitos extraordinários. Tinha. Uma das coisas aí nessa questão, talvez levante a pergunta, por que hoje não tem tantos milagres extraordinários, sinais, que eram realizados pelos apóstolos? Primeiro, que a palavra apóstolo aqui é delegado, é mensageiro, é aquele que recebeu um comissionamento, um direcionamento. Esse é o termo beabá da palavra. Segundo, quando se fala de apóstolos aqui, na Bíblia está falando dos 12. Tá? E 12 eu já estou substituindo Judas. Dos 12 e de Paulo, que chegou depois do tempo. O que classificava eles como apóstolos? Aqueles que caminharam com Jesus vivo e caminharam com Jesus ressurreto. E Paulo diz em Gálatas que ele não recebeu instrução dos discípulos, ele recebeu instrução de quem? Do próprio Senhor Jesus. Por isso ele se considera apóstolo. Isso quer dizer que ser apóstolo no termo bíblico não é para qualquer um. Ser apóstolo no termo bíblico não é sistema de hierarquia. Ele é apóstolo, aí tem o bispo, aí tem os pastores, aí vem os diáconos, não tem nada a ver com isso. Não é escala de poder ou de autoridade. O apóstolo na Bíblia tem a ver com esses que caminharam com Jesus ressurreto e que receberam dele direto um comissionamento, uma missão. Aí você fala assim, Jadson, você está viajando. Não estou não. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Eu vou ler o 11 e vou explicar para você. Paulo está aqui escrevendo para a carta de Corinto,
Tem pessoas que estão desprezando o ministério dele, estão falando que ele não é nada, e aqui ele começa a falar, ele fala assim, eu vou falar como louco, porque só louco começa a mostrar o que você faz. Só um insensato faz isso. Então ele fala assim, para vocês, por causa de vocês eu vou ser um insensato. Eu vou falar o que Cristo está fazendo através de mim. Olha o que ele fala, tornei-me insensato, versículo 11, porque vós me obrigaste a isso. De fato eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos. Lá na King James diz assim, que já tinha cara que já se achava, mais do que apóstolo. Olha esse negócio. Mesmo considerando que eu nada seja. Aí ele fala, os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança. Ele está falando assim, presta atenção, eu demonstrei, existe um sinal para aqueles que são apóstolos, eles têm uma característica que os outros não têm, e olha lá o que eles fazem, entre vós com grande perseverança, por meio de quê? Leia aí, igreja. Obras extraordinárias, sinais, milagres, prodígios. Se você acompanhar em Atos, também a mesma coisa. Você vai ver Atos 5, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram o quê? Realizados entre o povo pelas mãos de quem? E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Você está vendo? Uma das coisas impressionantes no capítulo 5, para você ter uma ideia desse poder, é o versículo 15. Olha aí, coloca aí para nós. A ponto de doentes serem levados para ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse algum deles. E da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente de Jerusalém trazendo doentes, pessoas atormentadas de espírito, e todos eram libertos. Você está vendo? Existia uma marca. Caramba, Pedro passava, a sombra dele, as pessoas colocavam lá, a sombra dele, dá a ideia de que eram curados. Por que que não acontece isso hoje? Porque nós não somos apóstolos. É uma marca distintiva. Por que que não acontece com tamanha frequência? Porque os apóstolos, pelo que eu sei na palavra e nas escrituras, já morreram. Aí sobrou nós mesmo. Estou sendo claro nisso? Mas aí talvez você vai falar, Jadson, mas hoje não há sinais, não há milagres. Ah, sim, porque a Bíblia vai falar de Estevão. Capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre a multidão. Você está vendo? Quem era Estevão? Ele se tornou um dos diáconos da igreja. Não era um dos apóstolos. Os milagres aconteceram através da vida dele? Sim. Talvez você fale assim, mas Jadson, mas Estevão, mas tem Filipe também, que também curava, fazia sinais, ministrava. Agora, uma coisa importante que você precisa notar, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Qual é a conclusão? Se eu falo que é só os apóstolos, agora eu estou falando que os discípulos, ou algumas pessoas que caminhavam com Jesus também faziam.
é que provavelmente a gente não vai ver a mesma frequência que aquilo acontecia com os apóstolos. Mas isso não quer dizer que Deus não age através da nossa vida. Pessoas simples e comuns, cheias do Espírito Santo, faziam milagre e curavam pessoas. Por que eu parei aqui? Qual foi a última vez que você orou por alguém enfermo? Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Eu vou até falar mais. Qual foi a última vez que você esteve cheio da presença de Deus? Porque o estar cheio da presença de Deus só tem uma missão: fazer Jesus conhecido. E aqui talvez esteja a resposta para que os milagres não estejam acontecendo. Porque se a gente não prega, não há necessidade do derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se a gente não comunica o Evangelho, se a gente não prega o Evangelho, presta bem atenção no que eu estou falando, não há necessidade do derramar do Espírito Santo na nossa vida. No livro de Atos, você vai ver algo que é impressionante. Eles, para ministrar, eles quando cheios, a primeira coisa que eles faziam era proclamar. Não ficavam curtindo o Espírito Santo numa reunião, até encher as tampas, ficar aqui, dando glória num lugar só. Eles eram cheios para vencer o medo e ter coragem de pregar quando ameaçado. Eles eram cheios, conduzidos pelo Espírito Santo, para quando olhar alguém, o Espírito Santo conduzir: não, esse cara vai levantar, pode orar que ele vai levantar, e quando ele levantar, as pessoas vão ficar olhando para ele, e vão ver que eu estou vivo, porque foi no meu nome, Jesus Cristo, que o paralítico andou, Pedro e João entrando, como qualquer outro dia para orar, mas guiado pelo Espírito Santo, vem um paralítico lá, e aí daqui a pouco falam: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Jesus de Nazaré, levanta e anda. Diz que eles estão cheios do Espírito Santo, eles são presos, e quando eles são presos, presta bem atenção no que eu vou te falar, são ameaçados pelos mesmos que condenaram Jesus, que tramaram a morte de Jesus. Eles estão diante do sinédrio, da liderança religiosa, era mais de 50 dias, eram as mesmas pessoas, aqueles que eles fugiram naquele primeiro momento, agora eles estão lá, e eles estão sendo questionados, sabe sobre o quê? Porque eles ainda continuam falando do Jesus que eles mataram. E mais ainda, a pregação deles no capítulo 3, está falando assim: vocês foram culpados nesse sentido, mas só cumpriram o que estava escrito, porque só foi permitido tirar a vida de Jesus, porque Deus assim desejou. Porque vocês não teriam poder, mas vocês são responsáveis. Mas eu estou aqui pregando para vocês, porque vocês têm que se arrepender. Para encarar aqueles que condenaram, que tramaram, precisava ter coragem. E aí eles ficam perplexos, porque homens que não têm muita cultura, mas estavam falando com tamanha desenvoltura. Eles andaram com Jesus de Nazaré. É para isso que o Espírito Santo de Deus é derramado. Não é para você ficar curtindo no seu quarto, não é para você ficar curtindo na igreja, é para você ter a ousadia de falar, pregar o nome de Jesus. Se queremos ser uma igreja viva, se queremos ser uma igreja relevante, precisamos sair daqui e anunciar Jesus em todo e qualquer lugar. E aí você vai ver experiências marcantes
de pessoas que não tinham capacidade, que daqui a pouco são tomadas pelo Espírito Santo e começam a ministrar, e curas vão acontecer, restauração vão acontecer. É por isso que hoje em dia, a gente que só está acostumado a assistir culto, não vemos tantas coisas acontecerem. E eu me incluo aí, gente. Eu estou no mesmo barco. Na verdade, vamos terminar o culto e vamos embora. Ou a gente vai sair daqui diferente. Porque Deus só derrama do seu Espírito, presta bem atenção. Deus só vai derramar do seu Espírito se teu copo estiver vazio. Muitas vezes a gente está cheio e a gente não distribui com ninguém. Não tem como derramar. Agora, quando a gente começa a dar de nós, começa a servir, começa a amar, começa a cuidar, cara, presta atenção, o copo vai esvaziando, daqui a pouco vem ele com o poder dele. Aí começa a derramar, e daqui a pouco você fala assim, puxa, mas eu já estou esgotado, eu não sei o que está acontecendo, mas ele continua derramando, e de você começa a sair vida, e começa a influenciar, começa a abençoar, pessoas são curadas, pessoas são tratadas. É para isso que serve o Espírito Santo, para capacitar a igreja, para pregar o Evangelho. E só vai ser derramado aqueles que falarem assim, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Todos criam, estavam reunidos. Vendiam as suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Presta atenção. Aqui essa parte precisa de uma explicação. A comunidade de Qumran, à margem do Mar Morto. Então lá você tinha, dentro do judaísmo, várias ramificações, que a gente chama de seita. Hoje a palavra seita, ela acabou se degenerando, virou coisa de heresia. Mas seita era uma ramificação. Então, dentro do judaísmo, havia várias ramificações. Herodianos, saduceus, fariseus, e assim vai. Ok? Tranquilos? E havia os essênios, que era uma comunidade que ficava à margem. Então imagina, eles ficavam longe de onde ficavam os centros da cidade. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar com a cultura dos gregos e nem dos romanos. Então eles se preservaram para a espera do Messias. Só que para você entrar nessa comunidade, você tinha que ter o quê? Você tinha que vender as suas coisas, tudo, e você colocava nas mãos dos líderes lá, e eles redistribuíam para a convivência daquele grupo, ok? Era mais ou menos assim que acontecia. Mas isso não era uma opção, era uma condição. Você só fazia parte da comunidade de Qumran, dos essênios, se você deixasse as coisas para poder seguir. Essa comunidade de Qumran, ela se torna muito conhecida por conta das cavernas, e eles, diferente de todos os outros lugares, eles armazenavam as escrituras, os pergaminhos, em jarros. Por isso que em 1946 foi achado um jarro que continha, inclusive as escrituras sagradas datadas há 200, 300 anos antes de Jesus, que hoje estão em exposição em Jerusalém. Mas, voltando para cá. Então, quando a gente olha esse texto, a impressão que dá, que eles estavam fazendo parte de uma comunidade. Só que essa comunidade, presta bem atenção, você não era obrigado a dar tudo que você tinha. Aonde a gente vai encontrar respaldo bíblico para isso que eu estou afirmando? Você vai para o capítulo 5, quer dizer, antes capítulo 4, versículo 36. Diz assim, ó:
Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram sobrenome Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Então ele, Barnabé, esse foi aquele que ajudou Paulo. Você vai ver ele depois caminhando com Paulo, principalmente na primeira viagem missionária. Mas, continua o texto. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também a sua esposa. Ele levou parte do restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, olha a pergunta dele, porventura não continuaria sendo teu? Vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Aqui é o primeiro caso de fraude na igreja. Sabe aquele negócio das pessoas estão dando oferta, e aí você não quer ficar por baixo, você quer dar só para sair na foto e postar no Instagram? Ananias tentou fazer isso. Pedro repreende, dizendo ele da seguinte maneira, presta bem atenção: não era teu? Quem te pediu para fazer isso? Você vendendo, esse lucro não era teu? Quem te pediu isso? Agora, o que você tentou fazer foi manipular o resultado a seu favor. E não só ele, ao conchave com a esposa. Porque assim que ela acabou de chegar, os homens já tinham levado Ananias, deu tempo deles virem e levaram ela também, porque ela acabou morrendo, porque estava fazendo parte. Você está vendo, a igreja começou e já há fraude. A igreja começa, já tem dificuldade. Já. Mas o que mostra nesse texto? Que eles depositavam. Tinha gente rica que servia ao Senhor com seus bens, abençoando outros. Preciso falar dessa maneira. Há outros comentaristas que vão falar que nesse texto, me chama a atenção que imagina, se você tinha acabado de ver Jesus subir, qual é a experiência? Ele falou que vai voltar. Você acha que ele vai voltar rápido. E aí o que muitos fizeram? Som. A outra coisa que eu preciso fazer uma observação aqui dentro dessa parte. Aí eu preciso do texto de Tessalonicenses. Porque se você tem uma comunidade, uma igreja que está atenta à necessidade do outro, o que vai aparecer nessa igreja? O que vai aparecer nessa igreja? Se chega a notícia que a gente está cuidando das pessoas, elas estão sendo amadas, estão recebendo, tal, não está faltando nada, o que vai acontecer aqui? Vai encher, não vai? Vai encher de tudo quanto é tipo de gente. E vai ter malandro também. Já aconteceu na igreja. E aí nós vamos para o texto, porque depois vocês vão falar assim, não, já você não está viajando. Olha o texto aí, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Olha que Paulo fala: caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e portanto não de acordo com a tradição que recebemos de nós. Porquanto vós mesmos sabeis que deveis seguir o nosso exemplo, Paulo está falando, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivermos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado,
mas porque era nosso objetivo vos oferecer como exemplo em vós mesmos, a fim de nos imitares. Presta bem atenção agora o versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, vós ordenamos que se alguém não quiser trabalhar, que coma bastante, que encha a pança. O que ele está falando? Que não coma. Aí você fala, já, que dura essas palavras, mas ele continua ainda. Pois fomos informados de algum entre vós andam desocupados, olha isso, sem querer trabalhar, e se intromete na vida particular dos outros, vive na casa do outro apunhando, além de não trabalhar, comendo, desfalcando. Mas nós, como a gente olha para aquele texto, fala assim, cara, a gente tem que ajudar a sustentar esse malandro. Não tem não! Desculpa, gente, mas fiquei empolgado. Você está vendo o texto bíblico? A Bíblia, ela esclarece. Aí diz o texto, a esses, no entanto, presta bem atenção, ordenamos, admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimente do próprio pão. E quanto a vós, irmãos, jamais desanimais de fazer o bem, porque isso aí desanima. Desanima. Como desanima? Ele fala assim, você não pode deixar que isso desanime você. E aí ele continua, se alguém desobedecer as nossas orientações expressas nessa carne, observai atentamente, não tenhas contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não considereis inimigo, pelo contrário, chamai a atenção dele como irmãos. A Bíblia diz, nunca diz que a gente tem que sustentar qualquer pessoa. Paulo dá exortação a Timóteo, dizendo o seguinte, olha, as viúvas são responsabilidade da igreja. Em primeiro lugar, elas têm umas características, não é qualquer viúva. É a viúva que serve, é a viúva que com a sua vida doou, abençoa a vida de outros, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, não é qualquer viúva. Segundo, a viúva, presta bem atenção, ela tem que ser, primeiro, se ela tem parente, filhos, eles têm que cuidar dela. Não tendo condições, a igreja se move para cuidar dela. O restante das viúvas que nunca tiveram uma vida legal, ele deixa assim, que ela se case, que ela vai trabalhar para poder ganhar o seu sustento. Então, quando a gente olha esse texto aqui, presta bem atenção. Eu quero dizer para a igreja, que isso aqui não pode fechar o nosso coração de querer servir. Isso aqui não pode fechar o nosso coração de querer abençoar. Mas a gente precisa ver se a gente, abençoando essa pessoa, a gente está ajudando ela a sair desse papel que ela está vivendo, sendo transformada, mudada, ou se a gente está contribuindo para que ela permaneça do mesmo jeito. E se é para permanecer do mesmo jeito, sem crescimento, não é para ajudar. Fui claro? Entenderam aí? Tranquilos até aí? De boa, igreja? Então isso não pode fechar o nosso coração. Olha, eu vou dar um exemplo da dona Azul, a mãe do Reinaldo. Eu lembro até hoje, chegou um momento que ela tinha dificuldade, né? Reinaldo ajudando, a galera ajudando, mesmo assim ela participava dos mantimentos que a gente levantava aqui da Cesta da Paz. Aí ela foi ajudada assim como outros que eu lembro. E aí o que aconteceu? Ela arrumou o trabalho. A primeira coisa que ela começou a fazer do trabalho dela era tirar mantimento e vinha trazendo. E eu lembro de ter pego ela vindo lá da Vila Margarida andando com sacolinha de alimento. E quando ela colocava, ela sempre falava assim, um dia a igreja me ajudou, hoje sou eu que estou ajudando. É esse tipo de gente que a gente tem que ajudar, levar a crescer.
a desenvolver. Por que que a gente trabalha, gente? Em Efésios vai dizer que você trabalha, que eu trabalho, que nós trabalhamos, não é para ganhar o nosso pão. Nós trabalhamos em Efésios, presta bem atenção, Paulo fala, eu trabalho para que eu possa ter com que ajudar o outro. A maior dificuldade da igreja hoje, dela não ser relevante, é que nós estamos com o salário tão apertado, que a gente não consegue enxergar o outro na sua necessidade. A gente não consegue, vai fazer a compra, não consegue separar um item. Não consegue. A gente consegue comer uma pizza, mas não consegue separar uma cesta. E aí não tem a ver com a dificuldade que o Brasil está enfrentando, não. Tem a ver com a disposição do nosso coração. A maior tristeza que eu tenho é quando a gente vem aqui todo segundo domingo. Isso aqui, gente, eu quero falar para você como célula. Isso aqui a gente enchia de cestas. As coisas ficaram difíceis, ficaram mesmo. E ficaram tão difíceis que teve uma vez que acho que a Revuc que nos abençoou. A gente que abençoava. Os caras receberam as coisas lá, mandaram para cá, sexta. Não foi o Cola também, né? Não teve uma vez que, não sei a ONG recebeu, a gente que deveria estar mantendo. Aí ele recebeu uma doação, trouxe, a gente trouxe para cá. Isso não é vergonhoso? Como é que a gente quer expandir o reino de Deus? Se a avareza está tomando conta de nós. Não é dar quando você tem. É repartir o que você tem com aquele que não tem. Eu não preciso esperar ter condições melhores. Eu preciso confiar que o Deus que me deu o meu sustento não deu só para mim, deu para poder ajudar o outro. Isso é ser igreja relevante. Uma igreja que contribui, que está lá no mercado, consegue separar alguma coisa, que traz sem vergonha, não tem problema se você vai trazer um feijão, um sal, um arroz, não tem. O arroz está 22 pau, né? É um sufoco. Não tem. Não tem. Não tem. E essa parte, gente, presta bem atenção. A gente está muito em falta aqui. E eu estou me colocando aqui, eu preciso mudar. Porque se a gente mudar, a gente vai ser uma comunidade que abençoa, sem esperar nada em troca, fazendo a diferença com aqueles que estão clamando por socorro. E aqui, olha, eu quero falar outra coisa dentro dessa área aqui para a nossa igreja. Também fica fácil. A pessoa pede ajuda para mim, a primeira coisa que eu faço lá na igreja tem. Ó, mó bênção, né? Dá até para fazer um slogan. A pessoa pede ajuda, vamos lá? Lá na igreja. A pessoa pede ajuda na tua casa, lá na igreja. E a minha parte? Não tem. Você está vendo? Até a coisa que a gente tenta fazer para poder se ajustar, para poder melhorar, a gente usa de muleta. Ah, porque eu dei lá na sexta, também não vou poder mais ajudar. Acabou. E, gente, vai aparecer no pior momento da sua vida. Lá em casa eu lembro de uma vez que apareceu. A gente estava com a comida tão legalzinha. A mulher levou até a panela nossa. Né? As meninas, eu chego para jantar, o que tinha já foi. Ah, vem uma senhorinha, pai. Eu falei, nunca vem na hora da fartura. É assim, não é, igreja? Ah, Deus vai nos lavar hoje, já está até chovendo aí. Ó. A gente precisa, despertar para isso. Despertar, não tem como a gente avançar. Ser uma igreja saudável, se a gente é avarento. Ixi, 8:05, caramba, não consigo chegar nesses versículos finais. Vendiam suas propriedades. Não havia necessitado. Partiu o pão
com cada um. Diariamente continuava a reunir-se no pátio, no templo, partia o pão de casa junto, participava das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor ia ajuntando. Trabalhei só 2 características, era para tentar finalizar hoje, né? Mas talvez era aquilo que a gente precisava acertar. Por que os milagres não estão acontecendo, igreja? Responda para mim. Por que os milagres não acontecem hoje? Porque nós não estamos pregando. E por não estar pregando, não estamos cheios do Espírito Santo de Deus para poder orar, para ver pessoas sendo curadas, restauradas, transformadas. Nós vimos também hoje que uma igreja que é saudável, ela reparte o que tem. Que cada pessoa que compõe nessa igreja ajuda o outro, repartindo o que tem. Não espera dias melhores, serve o que está à mesa. Vai comprar, ajuda separando alguma coisa, se preocupa. Uma igreja saudável também identifica os malandros e repreende como irmão, para que ele venha se ajustar. Não é menosprezar não, mas ajuda, dá uma dura e ajuda a crescer. Então a gente precisa também selecionar quem nós vamos estar ajudando. E eu vou te falar o seguinte: vão bater na sua casa. O dia que você for uma igreja, representar uma igreja saudável, vão bater na sua casa. E você, nesse primeiro passo, vai ter que repartir daquilo que você tem. Vou parar aqui. Tá bom. O videozinho, dá para colocar? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade às pessoas que iam sendo salvas. Atos 2, 42 a 47.
Vê? Faltou falar sobre missão, mas fica para uma outra vez. Presta bem atenção. Você faz parte dessa igreja? Você percebeu quantas coisas a gente precisa ajustar? Então eu gostaria que você ficasse em pé agora, que nós vamos orar.